Bem-vindos ao podcast que une leis, artigos, amigos, histórias, levando informação jurídica, conhecimento e motivação por meio da história dos nossos convidados. Nos sigam nas redes sociais, nós estamos no Instagram, no Spotify e também no YouTube. E principalmente no Spotify, que eu gosto mais, né? Porque eu sou daquelas adeptas do podcast para dirigir nas estradas. Nosso canal do Spotify, Entre Artigos Podcast. Nos sigam e ouçam, assistam, acompanhem o nosso Instagram também para ficar sempre aí atualizado sobre os novos episódios. Neste 22º episódio, a nossa conversa ela está no mundo jurídico total. Mas principalmente ela está aí numa especialidade. Nós vamos falar sobre direito médico tratado de uma forma técnica, mas também de uma forma humanizada. A nossa convidada, ela é empresária, é mentora e é advogada. Como que eu gosto desse termo por aqui, né? Ela é advogada especialista em direito médico, com a postura consolidada, firme e com autoridade em sua área de atuação. Hoje entenderemos um pouco mais sobre esse mundo da medicina sob a ótica do direito. Bem-vinda ao Entre Artigos, doutora Ana Isabel! Ai, obrigada! Nossa, gente, com uma recepção assim tão boa, ouvi tantas coisas maravilhosas de mim que eu fiquei até assim, quem é essa pessoa? Oi, tá falando de quem? Modesta, modesta. Ai, mas obrigada. Eu falo que é uma área diferente, né? É algo diferente aí, o direito médico. Mas, apesar de tudo que você disse, né? Empresária, mentora, o que eu mais gosto realmente é esse, advogada. Ai, que bom. E a Gosto gente também muito. gosta por aqui, viu? A gente defende bastante essa pauta da advocacia, da profissão, do exercício da profissão. Para a gente iniciar o nosso bate-papo, então, primeiro, é Ana Isabel, é Ana ou é Isabel? Como é que te chamam Ai, mais? essa é a dúvida. Vamos lá. Eu digo sempre assim: escolha o que quiser. Por quê? Eu venho de uma família que são umas 5 Anas. Então, dentro de casa é Isabel, é a Carol, é a Paula, é a Maria. Então, vai chamando ali, né, sempre o segundo. Fora de casa, sempre foi o Ana. Então, eu digo assim: escolha. O Ana e Isabel é quando é bronca. Quando eu falo os dois juntos, eu já falo, algo que eu fiz, o que que tá acontecendo? Então pode escolher, fique à vontade. Ana Isabel, então vamos lá. Ana Isabel, não, porque daí você vai achar que a gente tá chateada aqui, né? Sem broncas, por favor. Ana, como surgiu o direito na sua vida e qual que é essa relação entre direito e medicina? Ai, gente, ainda bem que isso daqui é podcast, a gente pode falar muito. Pode. Que eu falo, o direito, como é que surgiu? O direito sempre teve na minha vida, né? Meu pai hoje é delegado aposentado, então eu brinco que eu cresci dentro de uma delegacia de polícia. E não satisfeito em só meu pai ser delegado aposentado, meu tio é delegado aposentado, meu outro tio é policial federal, eu tenho um tio que era policial militar. Então eu falo assim, a família toda veio deste mundo direito. E quando chegou ali na escolha do que fazer, a única coisa que eu tinha certeza e que eu falava, eu não quero medicina e eu não quero direito. Eu dizia isso, eu não quero medicina, eu não quero direito. Eu não vou para o mesmo rumo que todo mundo e eu não vou fazer medicina porque eu vejo sangue e já era. Acabou comigo. Então eu tinha certeza, nem medicina nem direito. E foi o ano todo ali, o que que eu faço? Eu falava, você pensei em ser dentista, louca, morro nada contra os dentistas, mas morro de medo de ir ao dentista. Eu sou arrastada pela minha. E a minha mãe, muito sábia, começou. Tá, você quer isso? Aí ela conversava com um profissional da área e me levava. Eu passava um dia, eu voltava, não quero. Eu passava um dia, não quero. E aí cheguei no final do ano e chegou a época da prova. Naquela época estava iniciando o Enem, era o primeiro ano que ia ter o tal do Enem. E falei, e agora, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? E só tinha sobrado 2 escolhas, direito ou psicologia. E aí eu olhei para tudo, sentei com meu tio para ter uma conversa, e meu tio fala, e ele disse, você pode ser tantas coisas no direito, não é só o delegado, você cresceu vendo isso, mas não é só isso, tem tantas possibilidades. E aí eu olhei e falei, tem muitas possibilidades, conversei com meus pais, eles falaram, filha, faz direito primeiro, você tá muito nova. Eu entrei na faculdade com 15 anos, então eu era muito Com nova. 15? Eu entrei com 15, então eles olharam e falaram, escolhe, faz direito primeiro,
Se você não gostar, depois você faz psicologia e tá tudo bem. Então, direito entrou na minha vida assim. E desde o primeiro ano da faculdade, eu brinco que eu botei a cara a tapa na época, era o projeto Gafanhoto. Quem era da época do projeto Gafanhoto do TJ, sabe que a gente trabalhava 6 meses de graça. E aí, se eles achassem que você estava dando uma boa produtividade, te contratavam como estagiário. Então, eu entrei já desde o primeiro semestre nesse projeto. E eu fui me encantando. E aí eu falei, primeiro ano eu tinha certeza, é direito e é isso, e vamos. E a medicina surgiu depois de anos já como advogada. Então, fui advogada por muito tempo. Eu digo assim, que advogada generalista, a gente faz tudo, né? Uhum. E aí a minha irmã resolveu, vou fazer faculdade de medicina. Então entrou ali um outro lado. A minha irmã mais nova, opa, comecei a ver as coisas que aconteciam, quem cuida deles, como é que funciona. E isso começou a me preocupar, quem iria cuidar dela. Então eu falei, é isso. Esse é o meu mundo, é pra cá que Deus me chamou. Tem que vir pra proteger, porque a minha pequena tá aí, tem que cuidar dela. E aí já vão alguns anos nessa área. E você, em algum momento dessa transição, você chegou do curso de direito, você chegou a pensar em alguma carreira de concurso? Claro! Eu acho que todo mundo, todo recém-formado, a gente estava até conversando isso. A gente inicia a faculdade assim, né? Eu quero ser juiz, eu quero ser promotor. E aí você vai diminuindo, você termina a faculdade, consegui me tornar advogado, que bom. Mas sim, eu pensei e estudei muito tempo para concurso. Eu vim de uma família de concursados, então a minha cabeça, eu só imaginava que era possível ter uma estabilidade financeira com concurso. Sem concurso, não tem como ter a estabilidade financeira. Foi isso que eu tinha em mente. Então, eu estudei para concurso e eu falo assim: Deus é tão sábio que ele nunca permitiu que eu passasse. E eu batia na porta, eu chegava quase lá e não entrava. Eu falava, poxa, mas quase. E chegou um momento que eu falei: eu não aguento mais, eu desisto. Eu tô cansada, tô fazendo isso, eu não aguento. E foi até onde eu pensei: vou desistir do direito. Vou então fazer a psicologia, que era para eu ter feito lá atrás, era isso, Deus não me chamou para fazer direito, eu que sou teimosa. E aí que eu entendi que não tinha nada a ver, não tinha dado certo, porque realmente não era para aquilo que Deus tinha me chamado. Concurso é maravilhoso, de fato. Nunca, eu digo assim, a gente nunca reclama porque foi ele que nos sustentou lá em casa. Se meu pai não fosse delegado de polícia, não teríamos chegado até aqui. Mas eu amo ser advogada. Eu não Oh. troco a advocacia. Hoje que eu entendo, hoje que eu vivo ela, eu falo assim, eu não troco. Às vezes o advogado do outro lado, ele se sente desgastado mesmo, né? E eu não digo que é pela advocacia, eu falo que é pelo sistema. Às vezes o próprio sistema deixa ele desgastado, mas eu digo sempre, tem uma advocacia diferente. Tem um modelo de advocacia que você não está enxergando. E aquilo que meu tio disse lá atrás para mim, hoje eu falo de outra forma. A advocacia é tão grande que você pode ser advogado de tantas formas. Exatamente. Então, sim, eu tive um tempo que eu estudei para concurso, mas hoje eu enxergo que não era para mim. E você tinha algum direcionamento nesses estudos para concurso específico? Que nem você falou, começa na magistratura, depois vai diminuindo, ou não? Você sempre. Eu queria ser promotora de justiça. Então, eu tinha acabado meu estágio no Ministério Público, terminei, eu falo que eu fiz estágio durante toda a minha faculdade. Eu não tive período de descanso. Eu saía de um, entrava em outro, saía de um, entrava em outro. E eu terminei ali no Ministério Público. Então, quando eu finalizei a faculdade, eu tinha aquela visão da onde eu tinha acabado de trabalhar. E eu falava que eu queria ser promotora de justiça. E bati na porta extremas vezes, assim. Foram vários e vários concursos, eu não sei quantos, falar quantas provas saí para fazer. Mas realmente é aquilo que você fala, não era questão de preparação, não era questão de conteúdo, você sabe, não sabe. Não, é que não era. Hoje eu entendo, eu olho, Deus não me chamou para aquilo. Não era Não esse o era meu para ser. propósito. E o motivo que eu estava ali não era um motivo nobre. Eu não vou dizer que era uma vocação, que eu olhava e falava, nossa, eu sou vocacionada a ser promotora de justiça, por isso não. Eu quero a estabilidade de um promotor de justiça. Então, ótimo, eu quero ser uma promotora porque eu quero aquela estabilidade. E a advocacia, ela proporciona isso pra gente. Então, é possível, sim. Então, hoje eu olho e falo, não, E que não era. bacana esse seu olhar para a advocacia como também uma forma de estabilidade,
Porque o que a gente mais vê, principalmente no público acadêmico, que eu tô na faculdade de Direito, é as pessoas querendo sair da faculdade, buscando estabilidade e tendo a percepção errada de que na advocacia não é possível ter isso. Na verdade, é. Só que a gente tem, qualquer área, a gente tem bons profissionais, profissionais não tão bons e profissionais que querem que as coisas aconteçam sem tirar a bunda da cadeira. E na advocacia, já diria, né, não é profissão para covardes. Não. Você tem que se mexer, você tem que se dedicar, você tem que atuar, você tem que estar se especializando o tempo inteiro, independente de você ser especialista numa área ou você ser generalista, mas você tem que estar em constante forma de estudo. A faculdade, meu filho, é só o começo, tá? Você vai ter que estudar o resto da vida, só para te avisar. E nessa questão de especialidades e estudo que a gente tem que ter com muita frequência na área jurídica, na advocacia, como que foi? Você já mencionou que foi a sua irmã que trouxe isso para você, né? Foi. Esse cuidado com ela. E como que você buscou essas especializações? Porque é um ramo que a gente percebe, é uma área do direito que a gente percebe ainda escasso de profissionais. É bem escasso. E eu falo assim, tem cursos, são poucos, e eu costumo dizer que não são tão bons. Hoje, entendendo o que eu faço, eu entendo que não são tão bons, eles não te dão uma abrangência que você precisa. E a gente nunca para de estudar, como você falou. Então, assim, apesar de hoje eu ser mentora, estar ali ensinando outros advogados a fazerem o que eu faço, eu ainda estudo. Então, eu ainda me matriculo em cursos, eu faço pós, eu vou para curso de final de semana, participo de feira, porque isso é constante. Mas, a princípio, eu busquei, acho que assim, eu digo que foi aquela coisa de o fôlego, né? Eu preciso de um fôlego. Eu busquei um curso prático, que se prometia ser prático. Então, fiz aquele curso prático de direito médico, que de prático não tinha nada, ele era extremamente teórico. E aí vi um outro curso, porque hoje também temos isso, né? A internet vende muita coisa. Então as pessoas estão ali se vendendo e elas vendem muito bonito. Ai, você faça o meu curso e em 2 meses você já estará estável. Não, gente, não é isso, é um processo. As coisas levam tempo, não é tão rápido quanto a gente gostaria. Aí fui para esse outro curso ainda com essa visão. Veio um outro curso que também de prático não tinha. E aí eu falei, ok. Comecei a pós, falei, vamos agora procurar cliente. Então, conquistei meu primeiro cliente. E quando eu fechei meu primeiro contrato na área de direito médico, eu falei, tá. E eu digo assim, que foi um médico que ele confiou muito em mim. Porque eu olho e eu falo, eu olhei, fechei o contrato e eu me lembro de sair, entrar no elevador e eu falar, e agora? Por onde eu começo? E isso, eu já tinha 6 anos de formada. Isso eu já tinha muito tempo de formada, mas justamente por ser uma área muito específica, não tem nada que a gente estude na faculdade, você olha e você fala, tá, o que eu faço? Isso é muito novo. Então, a prática ela é muito essencial. E eu tive uma advogada que pegou na minha mão e falou, vem cá, vou te ensinar. Então, ela foi a minha mentora, inclusive, mandar aqui um beijão para ela, Priscila Matos, do Mato Grosso do Sul. E ela me deu a mão e falou, vem cá. E aí, ela me ensinou o passo a passo. Então, a partir dali que eu consegui falar, ok, eu sei atuar na prática. Porque teoria já tinha. Tinha diploma de curso X, curso Y, o diploma da pós-graduação, que eu digo, são maravilhosos? São, mas são muito teóricos. E a gente precisa ali daquele dia a dia, de entender como funciona no dia a dia. Então, assim, cursos hoje na área, tem muitos. Muitos que prometem, muitos que vão dizer que são práticos e na realidade são teóricos, mas é importante também a teoria, a gente não pode falar que não é. Só que você precisa de um a mais. Você precisa ter essa, eu digo assim, tem essa bagagem, tem alguém que te dê a mão, que isso facilita muito. Você saber o passo a passo, entender como você faz. Porque nós, dentro do direito médico, diferente do que se pensa, trabalham só com CRM. Não, a gente trabalha desde uma implantação de LGPD até uma regularização trabalhista. Então, é um mundo todo
só que é voltado para médicos, consultórios, hospitais, e envolve muitas coisas ali. E é justamente isso que aí a gente vai agregando. Então, implantação de LGPD mesmo, eu já fiz 3 cursos a mais para entender como é que se implanta a LGPD, como é que se faz isso. Não dá para a gente entregar meia boca para o cliente, você precisa entregar o todo. Então, eu falo que o que diferencia um profissional bom de um profissional que quer sentar e esperar que chegue até ele é justamente isso, essa procura. A procura por conhecimento, a procura por saber cada dia mais. Você precisa estar antenado, precisa conhecer. E principalmente, eu digo assim, converse. Converse com os outros advogados. Faça esse network. Por quê? Eu mesmo, todo mundo que me manda mensagem no Instagram, faço após tal. Eu falo, não faz. Eu fiz, não faz. Essa não. Te indico que já me falaram que é boa, essa ou essa. Não fiz, não sei dizer, mas já me passaram que é boa. Então, assim, faça essa conversa, porque às vezes você investe muito alto em algo e você não tem o retorno que você está esperando. Então, de aprendizado, eu sempre digo isso. E direito médico é isso. É uma área muito específica, sim. Nós temos que nos atentar aí a questões únicas que tem a ver com código de ética, né, resoluções, mas todas elas estão interligadas com tudo aquilo que a gente aprendeu na faculdade. Então, a primeira vez que eu fui acompanhar, por exemplo, um médico na delegacia, eu fiquei, ok, eu não estudei para isso, eu não achei que eu ia vir para a delegacia. Achei que ia ficar só no consultório. O que aconteceu no meio do caminho? Tive que trazer ali meus anos de delegacia, todo o meu crescimento na delegacia para, opa, deixa eu acompanhar esse médico. Lembrou do papai? Lembrei, disse que aquela pedir socorro, pedir, gente, porque a gente precisa também, sabe? Ser humilde, saber pedir ajuda, que eu falo que a gente não precisa saber nada 100%, você precisa também pedir ali ajuda e conselhos. E fui auxiliar aquele médico que tinha acabado de apanhar. Gente, sim, essas situações, assim, tá Apanhar extremas. dentro no consultório. Dentro do consultório, o paciente tinha agredido. E aí foi eu e o médico para a delegacia. E é numa situação que você se vê assim. A minha irmã até costuma brincar, né? Ela fala, você iniciou isso para cuidar de mim, mas agora você arrumou um monte de irmão no meio do caminho e você cuida deles. Porque eu me senti como realmente a irmã mais velha ali, estando ali para proteger ele, cuidar dele, ele desamparado, porque nunca imaginou, eu como médico, tô aqui atendendo e aí estão me agredindo? Como assim? É uma situação que para eles é completamente inusitada. E para nós também. Porque vamos dizer assim, há 5 anos atrás, onde é que nós iríamos imaginar na população que o médico seria agredido? A gente não imaginaria isso. Então, é uma situação totalmente nova. E ele está ali desamparado num ambiente que é uma delegacia. Não, quem conhece uma delegacia sabe que não é um parque de diversão. Então, é um ambiente já estressante, que ele passou tudo aquilo, e você precisa apoiar ele juridicamente. Fazer os passos ali na delegacia, dar essa assessoria, dar esse conselho, né, ali, e uma palavra mesmo de acolhimento. Até para que ele tenha coragem de ou procurar uma ajuda psicológica para retornar para um consultório, ou tenha realmente a coragem de retornar para o consultório. Porque depois disso não é fácil ele querer voltar. Gera traumas também, né? Sim, com certeza. E vamos lá por partes. Na mentoria, qual é o foco da sua mentoria? É ensinar novos advogados a realizar essa prática? Isso mesmo. A mentoria ela veio para ensinar advogados a serem guardião de médicos. Eu brinco que guardião de médico e um asterisco. Por quê? Hoje eu atuo para médicos, mas não são só médicos que precisam dessa proteção. Quando a gente olha, é todos os profissionais de saúde. Então, a gente fala aqui de dentista, de fisioterapeuta, de enfermeiro. É uma classe toda que precisam de apoio, precisam de ajuda.
Então, tudo aquilo que a gente consegue trazer para o consultório médico, a gente pode também trazer para outros consultórios. Claro, fazendo a sua adaptação, com cada conselho, com cada código de ética, mas a intenção da mentoria é essa, é ensinar o advogado na prática. Eu tenho hoje advogados que nunca atuaram, que literalmente saíram da faculdade e entraram na mentoria, e eu tenho advogados que já atuaram há um tempo e estão mudando, né, de carreira e querem saber como é que eu atuo com médicos, como é que eu atuo com profissionais de saúde, por onde eu começo essa assessoria preventiva. E é interessante, Linda, quando a gente fala disso, já perceberam que eu sou fácil para puxar um assunto no outro, né? Então a gente começa em um e eu já vou para A outro. gente adora isso aqui, viu? Pode falar. Que bom! Porque é interessante quando a gente fala disso, de assessoria preventiva. Eu estive em São Paulo agora em outubro. E o que eu mais vi lá foi sendo falado sobre isso. Foi sendo falado sobre justamente essa previsibilidade financeira que eu falo. Porque quando você tem uma assessoria preventiva, você consegue ter uma estabilidade. Você sabe quanto você vai ganhar mês a mês. É diferente de um processo em que, por exemplo, eu coloco honorários de sucumbência, honorário... eu não sei exatamente. Não sei quando vai chegar aquele valor. Na assessoria, não. Eu sei. E o que mais eu vi em São Paulo foram palestras ali sendo faladas sobre departamentos jurídicos em grandes empresas. Então, empresas precisam de advogados. Não dá para se separar hoje em dia. É necessário o advogado ali dentro. E da mesma forma, quando a gente fala isso de empresas, a gente precisa entender que o consultório é uma empresa. Então, essa visão de que, porque eu tenho só um consultório. Não existe só um consultório. Você tem uma empresa. Se você tem uma empresa, você precisa atuar como tal, porque a lei vai te cobrar. Você não tem essa escolha. E é aí onde entra esse grande nicho aí para nós advogados. Tava ontem conversando até com o pessoal do Pedro Quintanilha, eles são do Rio de Janeiro. Tava conversando com eles. E aí o Lucas falou, né, que ele viu uma reportagem dizendo que até 2030, se eu não me engano, já seremos em 1 milhão de médicos no Brasil. 1 milhão de médicos. É muita coisa. Quando a gente para pensar isso, opa, peraí, aqui surge um mercado para nós. Com eles, não são só os médicos, como eu disse, tem muito profissional de saúde. Então, hoje, por exemplo, no escritório, a gente tem uma lista de profissionais de saúde que não são médicos, pedindo para a gente atuar, mas eu não consigo atuar, que eu brinco assim, é até difícil eu conseguir encontrar estagiário. Então, eu não consigo atuar por falta de mão de obra. Não tem como. Porque quando a gente fala, preciso de vagas, olha, tô soltando aí uma vaga de estagiário para direito médico. Ai, não quero isso não, muito chato. Mas não é, tem muita coisa legal. É só que a pessoa ainda não entende, não sabe do que se trata. Então, a gente abre aí um leque gigante. E eu já nem me lembro como é que nós conversamos tudo isso que eu falei. Então, vamos lá, Foi sobre... vou trazer. Foi sobre a mentoria. O que você ensina ali? Perfeito. Era isso. Mas basicamente é isso. Então a gente ensina como advogado, passo a passo ali. São 16 encontros e a gente ensina o advogado a atuar. Então, desde como ele fazer um contrato, como ele vai fazer os termos de consentimento, onde ele vai procurar informação para colocar nesse termo de consentimento, como é que ele vai fazer a regularização sanitária, trabalhista, implantação de LGPD. Ele precisa montar um código de conduta, regimento interno, manual de integração, por onde ele começa. Item por item a gente vai ensinar. E é claro, é aí onde vem, que eu falo assim, a cereja do bolo, né? Eu digo para eles que não é o propósito, mas eu, como empresária, não sei ser outra coisa. Então, acaba que todo encontro, a gente sempre traz um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre mentalidade empreendedora. Temos encontros específicos que falam só sobre isso. Temos os destravas, né, que eu chamo.
que é justamente para que eles comecem a enxergar a advocacia deles de uma forma diferente. Afinal de contas, é o que eu falo, quando você abre o teu escritório, você também se torna um empresário. E aí você precisa enxergar que agora você é advogado, mas você também é empresário. Então, se você escolhe isso, você precisa saber as responsabilidades que vêm com isso. Não é só a beleza, né? Porque as pessoas olham e falam assim: ah, tô trabalhando para o chefe comprar o Porsche. Mas ninguém sabe que aquele chefe é por trás, e eu digo que nem se trabalha para o chefe comprar Porsche, mas ninguém sabe que aquele chefe por trás ali, ele tem riscos que ele assume. Empresário, a gente brinca assim, né? A gente inicia o mês sabendo as contas que a gente vai ter, mas no meio do mês você surge ali uma. Você não sabe o que pode acontecer, né? Exato, é muita coisa e você está assumindo riscos. Então o risco é gigante, né? Então sempre a gente traz também assuntos sobre isso para que eles tenham esse conhecimento, saibam disso e no final escolham. Quero abrir meu próprio negócio? Não quero abrir? Vamos fazer aqui uma parceria. Às vezes tem alguém ali que tem o feeling maior para isso, eu nem tanto. Então eles conseguem montar essas parcerias ali. Então é um grande aquário de direito médico em que eles podem se conhecer, né, e se interagir também depois. Legal. Ana, nesse tempo, a mentoria, passamos. A questão da sua especialidade no atendimento também. Mas vamos lá, nesse tempo que você está trabalhando aí, especificamente só com direito médico, qual foi, assim, qual que é a maior dor que você percebe? É em relação médico-paciente? É em relação médico saber tratar, abordar essas ocasiões, esses incidentes que acontecem? Que realmente, né, cada vez mais a gente está vendo aí nos hospitais, clínicas, tanto no sistema público como no sistema particular, uma intolerância em relação às pessoas, né? E eu acho que isso vem da pandemia também, gente. A gente ficou mais intolerante nesse pós-pandemia, mais urgente nas coisas, nos atendimentos. Óbvio que a gente sabe que quando a gente fala em saúde, é uma Claro. situação de emergência. Ninguém vai para o hospital, ninguém vai para atendimento médico Feliz. tranquilinho e com a saúde mental e física tranquila. Não vai. Às vezes a pessoa já está com problema de saúde, aquilo afeta no emocional. Enfim, já fui dessas de quebrar pau em hospital. Quebrar pau no bom sentido, gente. De conversar, de demandar, de falar, gente, atendimento. Então, a gente até entende, mas tem uma intolerância muito grande aí nesses últimos tempos em relação à situação médica, né? As pessoas estão terceirizando a responsabilidade demais, às vezes por aquilo que a responsabilidade é delas, por aquilo que é um fator que o médico não faz milagre, né? É óbvio que a gente está falando de vidas, e quando a gente fala de vidas, a gente fala que médico faz milagres e salva vidas. Tanto pelo conhecimento técnico, quanto às vezes pela questão espiritual também. E qual é, assim, como tem sido lidar com essas situações do médico não ser responsabilizado? Porque tem coisa que não é responsabilidade médica, não é responsabilidade do procedimento, não é responsabilidade de nada, né? O melhor caminho, linda, sempre foi, sempre vai ser a comunicação. E é essa que tem faltado, tá? O que que acontece hoje? Que eu vejo e diariamente. Infelizmente, a gente não pode dizer que todos os médicos são excelentes. Na medicina, como qualquer profissão, existem os bons e existem os ruins. Da pandemia para cá, surgiram os médicos que vendem cursos, que prometem milagres realmente na internet. E aí o paciente ele vem para o consultório com essa visão. Então, se antes se tinha, hoje é maior, porque tá sendo bombardeado todo dia ali de um milagre que é possível ser feito. Quando ele chega no consultório, ele nem ouve o médico dizer que não tem como fazer milagre, que depende de cada organismo. Tem fatores no seu organismo que são diferentes do fator do organismo X que estava lá na propaganda. E aí gera-se a confusão. Aí gera o problema. Então, o que que eu digo sempre para os meus médicos? Essa comunicação é muito importante. Mas como a gente entende hoje
que às vezes você fala, mas o outro não te escuta, a gente precisa de um documento para provar que essa comunicação foi feita. E é aí onde entra os termos necessários, os contratos, em que a gente deixa em todos eles muito claros, olha, peraí, a comunicação aqui, ela está sendo clara de que vai ser feito isso, mas não há uma promessa de resultado. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente passa a entender. E é claro, tá? Aqui uma opinião pessoal minha, jurídica. O judiciário contribuiu com isso ao trazer que a parte estética há uma promessa de resultado. Não tem como se prometer um resultado, mesmo que seja uma cirurgia plástica. Ah, mas é uma cirurgia plástica. Cada pessoa é única. Não tem como eu falar que a cicatriz que vai ficar em mim é da mesma forma que vai ficar na Linda. Então, como é que eu prometo um resultado? Quando se traz isso para o paciente, ele vai esperar um resultado. E a gente precisa lembrar que a medicina, ela não é de resultado. É uma obrigação de meio. Então, o médico tem a obrigação de, sim, fazer o melhor que ele pode, com a melhor técnica, o melhor conhecimento que ele tem. Mas ele não tem como prometer um resultado. Esses dias eu até soltei no Instagram, que eu achei, assim, o cúmulo do absurdo. Foi um processo, um médico nosso recebeu um processo, porque a paciente veio a óbito, era uma paciente de câncer terminal, e a família não aceitou o óbito e disse que o médico a matou. Como ela veio a óbito, estava na UTI, teve uma parada, os médicos fizeram a reanimação, tentaram, não deu, e realmente ela veio a falecer. Já sabia-se e a família já tinha sido preparada 2 semanas antes com a equipe multidisciplinar, informando, falando. E é claro, a gente entende a situação da família? Óbvio que entende. Mas aí é onde eu falo, cadê a situação, cadê o bom senso do advogado que está do outro lado? De sentar com aquela família e orientar mesmo. Vem aqui, vamos conversar. Eu entendo que vocês estão passando, mas não tem provas. Não tem como a gente... Não tem viabilidade esse processo. E, de fato, é um processo que... Isso é função ética do advogado, na verdade, está no Código de Ética e Disciplina da OAB, no nosso Estatuto da OAB, que é um dos deveres do advogado, orientar em relação aos riscos da demanda e até para a questão de evitar causas temerárias. Mas aí a gente tem um judiciário, né, com entendimentos, igual você falou, com entendimentos muito diversificados, que cada caso não é igual, mas a jurisprudência às vezes faz parecer igual. E aí as pessoas vão pelo financeiro Sim. ou para arrumar uma desculpa para a morte, né? Porque nós, quando eu digo isso, eu me incluo, nós seres humanos, a gente tem uma grande dificuldade em aceitar que a morte é o fato que a gente tem na vida. A hora que você nasce, que fato que vai acontecer na minha vida? O que o destino vai me preparar? Morrer. Morte. É isso. É a certeza que você tem. Sim. E aí acaba jogando essa responsabilidade também. Tá frio aí, Ana? Você quer que mexe no ar, alguma coisa? Vamos diminuir. Vamos aumentar. Eu sou ótima para falar isso, diminuir e aumentar. Dá aqui pra mim. Porque eu tô aqui com o blazer e eu tô sentindo um leve assim, friozinho. Eu falei que eu acho que a Ana ali também vai estar. Então a gente tem uma dificuldade em aceitar esse fator morte, né? E às vezes acaba indo aí passando isso para o médico. Qual que é o limite entre o erro médico e o que é aceitável, digamos assim. O que é aceitável nessa postura nessa postura médica e o que é erro médico de fato? Eu sempre digo que, assim, é complicado a gente colocar em uma frase, tá? Mas, resumindo, seria assim. O erro médico é quando o médico, ele, de fato, não entrega o melhor que ele poderia entregar. Então, resumo dessa forma. Por quê? Pode ser por omissão, pode ser por negligência, pode ser aqui por... Nem digo uma imperícia, em alguns casos poderia se enquadrar. Então, como pode ser de muitas formas, o que seria o erro? O erro é aquilo que não estava previsto, que não era para acontecer,
uma consequência ruim e que está acontecendo porque o médico faltou em algo ou fez algo que não deveria fazer. Isso a gente classifica como um erro médico, tá? Até tem situações em que eu busco trazer isso muito bem explicado para o paciente, e às vezes sou eu mesmo que tenho essa conversa com o paciente, de explicar para o paciente que ele vai passar por um procedimento cirúrgico e pode ser que depois desse procedimento o médico entenda daqui uns meses que precisa refazer o procedimento. E isso não é erro. Isso é diferente do erro. O erro é realmente aquilo, não era para acontecer. Isso daqui não estava nos planos. E está acontecendo por quê? Porque houve ali uma falta ou um acréscimo, né, uma ação que não deveria existir. Então a obrigação do médico é essa, é entregar o melhor dele. Se ele não está entregando a melhor técnica que ele tem, ele não está fazendo tudo aquilo que é possível para ele, aí é onde a gente entra no erro médico, tá? Claro, aqui eu resumindo, porque quando a gente vai trazer isso para o judiciário, a gente traz um médico perito para trazer toda essa qualificação do que seria o erro médico. Mas de forma resumida, o erro médico poderia se classificar como isso, tá? E é aí onde a gente vê que, assim, por exemplo, as ações do judiciário contra médicos, por incrível que pareça, a maioria não são sobre erro médico. A maioria é sobre falta do dever informacional. Explique. O médico tem a obrigação de explicar tudo para o paciente. Então, paciente e médico, eu digo que é uma relação. É uma relação que você tem que ter ali. Não é uma via de mão única, é via de mão dupla. Então, eu preciso o médico ali, ele explicar para o paciente, olha, o seu caso é esse caso aqui, ele tem esses riscos se a gente fizer alguma coisa, tem esses benefícios, a gente pode tratar de tal forma, pode seguir assim. O médico precisa dar todo o amparo para o paciente ali, para que esse paciente decida. Eu vou para cá ou eu vou para lá? O que eu vou fazer? E aí sim houve o dever informacional. Como hoje a gente tem esse problema de comunicação, a gente coloca para assinar, para dizer, eu falo que é a cereja do bolo, para falar assim, ó, todo o dever informacional foi cumprido. A maioria dos processos contra médicos é dizendo que não houve esse dever informacional. É que esse dever informacional falhou em algum momento. E é aí onde eu vejo vários médicos com termos de consentimento, que é o documento que a gente faz, chamado genérico, considerado genérico por pelo judiciário, e considerado inválido. E o que seria esse termo genérico? Nada mais é do que vamos lá. Sociedades, eu amo vocês, mas os termos de vocês não são válidos, nenhum. As sociedades brasileiras de especialidades, elas soltam termos na internet. Então, o médico coloca ali, Sociedade Brasileira de Pediatria, por exemplo. E aí ele pega todos os termos que tem e começa a usar. Aquele termo não é coerente com o que o médico está explicando para o paciente no dia a dia. Porque ele é um termo que foi feito genérico para qualquer médico usar. O termo ele precisa ser coerente com o que o médico vai falar. Ele precisa ter a forma do médico mais específico possível como aquele médico vai tratar. Então, se o judiciário vê que o termo é genérico, ele fala que não houve o dever informacional. Se não houve o dever informacional, ele realmente tem que pagar ali a indenização que foi pedida. E aí a gente vê aqui indenização de todos os tipos. Semana passada, na mentoria mesmo, eu tive uma mentorada que comentou que ela está com um processo que pediram uma indenização de 9 milhões contra o médico. E ela falou, 9 milhões? Como assim? E é isso, porque as pessoas realmente parece que perderam, e quando eu falo pessoas aqui, vamos de novo trazer para o advogado, porque é o advogado responsável por isso, perdeu o senso do óbvio. Como você me pede 9 milhões? Não é uma morte, não é... Como assim? Então, isso tem acontecido. E é o principal, dever informacional. E o que vem na questão do dever informacional, a gente tem muito a busca, né? A pessoa, e eu acho que isso principalmente na área da estética. E aí, vinculado até a questão de muito. A gente tem várias profissões atuando na área de estética, né? Na área de saúde, várias profissões. Então, a gente tem o médico, mas a gente também tem o biomédico, também tem o odontólogo, também tem fisioterapeutas, todos voltados para a área de estética. E eu acho que é o que gera aí
uma maior expectativa, né? Ah, vai chegar a Linda Bir lá com a foto da Gisele e falar: quero ficar com esse maxilar aqui. Eu quero esse maxilar da Gisele para mim. É óbvio, gente, que tem coisa que a gente sabe que não consegue. Mas o tal do ser humano, né? Esse mundo de aparências que a gente vive, acaba buscando isso. Nessa perspectiva de ter essa área de estética como eu acredito que um dos maiores aí, insatisfações em relação a pedidos de indenização médica. Você, nas mentorias ou nas assessorias, qual é você mencionou a questão do dever informacional que gera mais processos. Mas o que mais chega? Por exemplo, eu fui fazer um procedimento, tirando o dever informacional, fui fazer um procedimento cirúrgico estético, não deu certo, ou às vezes é o médico que é mais ríspido na forma de tratar. O que você mais percebe da área de cá, do lado de cá, do paciente? Qual a maior insatisfação do paciente em relação ao médico? Tá, vamos lá. Vou trazer o lado do paciente, mas de uma forma um pouco diferente. Porque hoje no escritório, processo, nós trabalhamos, vou dizer assim, que a nossa demanda processual é 10% hoje do escritório. 90% do escritório é consultivo, é assessoria, é dia a dia ali com eles. Então, eu vou trazer mais do lado da assessoria, antes de um processo começar. O que acontece? A gente, além de fazer toda a documentação, acompanhar, quando o paciente está insatisfeito, quem ouve esse paciente não é o médico, sou eu. Então, eu entro na história, me apresento para o paciente e vou entender o porquê que ele está insatisfeito. Tá? Vou conversar com ele. E aí, as maiores reclamações realmente são: eu pensei que seria assim. Eu pensei que eu teria esse resultado. Eu pensei que eu ia alcançar isso. E quando eu não alcancei, eu não tive o acolhimento que eu esperava daquele profissional. Então, essas são as maiores reclamações. E ali, geralmente, a gente conversando, aí eu faço o acolhimento, o paciente acalma. O paciente, ele quer ser ouvido. Ele quer saber que a pessoa do outro lado se importa. Eu digo sempre assim, é um ser humano. Todo mundo quer saber que quem tá do outro lado se importa com ele. Então, essa é a maior insatisfação. É olhar e falar, poxa, eu não tive o resultado que eu estava esperando, porque eu achei que eu ficaria igual a Gisele. E aí eu saí, olhei no espelho e vi que não estava. Falei isso. E o profissional vira e fala assim, mas o que você estava esperando? Entendeu? E ali o paciente sai decepcionado. Então, quando a gente traz isso e conversa realmente, poxa, entendo. Você não se sentiu satisfeito. Você entende que você é único. Você é uma pessoa única, você é especial do seu jeito, da sua maneira. Quando a gente senta e tem essa conversa, a pessoa cai a ficha. E aí ela olha e fala, realmente, não tinha como eu esperar ser aquele. Assim como eu tenho outros médicos, tá, que são maravilhosos, e eu falo assim, nunca tive trabalho de resolver nenhuma situação, inclusive um que é cirurgião plástico, que ele sempre tem essa conversa, ele é muito realista. A pessoa chega falando, eu quero ficar igual, ele fala, deixa eu te explicar. Deixa eu só te lembrar. Esquece fulano, não olha para fulano. Você é único, a gente vai buscar trazer ali a tua melhor versão. Então, quando o paciente consegue compreender isso, ele enxerga e fala, opa, não é bem como eu estava sonhando. Eu digo sempre que é o alinhamento do expectativa e realidade. Quando você faz esse alinhamento, você fica satisfeito. Se não faz esse alinhamento, provavelmente você vai sair insatisfeito. Então, eu mesma, a gente até conversou aqui no início, fui cortar a franja. Foi a primeira coisa que a cabeleireira fez comigo. A Jéssica, vem cá, vamos fazer o alinhamento. Expectativa e realidade. A foto que você está me mostrando não é a estrutura do seu cabelo. Vamos procurar uma que seja na realidade do seu, porque aí sim você vai ter a expectativa correta. Então, esse alinhamento é muito importante. E aí, quando a gente faz todo esse processo ali anterior com o paciente, é raro a gente ter um processo judicial lá na frente. Então, quando tem todo esse acolhimento, e isso no nosso próprio escritório, o que nós fazemos? A gente treina a equipe do médico. Porque não adianta, é o que eu digo, não adianta sermos só nós do escritório fazendo. A equipe precisa fazer.
Então, a gente treina a equipe do médico para eles saberem usar os documentos necessários, mas também para eles acolherem da forma adequada o paciente. E aí sim, quando isso está em conjunto, aí não vem processo, é difícil perfeito. chegar. Vou abrir um parênteses agora para a gente falar falar de trem aleatório, né? Você comentou da franja, eu já tive franja, tô resistindo aqui, ela tá crescendo, mas vivo com vontade de cortar de novo, mas realmente dá trabalho. Aí eu tenho uma amiga, a Bianca, ela é dentista e ela é fabulosa, gente. E aí ela postou um vídeo, eu vou te mandar depois. Ela postou um vídeo essa semana falando, ela também fez franja e aí a expectativa dela acordando de manhã, a franja assim. Aí ela escova, a franja fica lateral. Ai, gente, é franja, olha, é pra gente de opinião, viu? Porque dá trabalho. É um relacionamento. Estou resistindo para não voltar para minha fase de franja, viu? Realmente. Ana, e eu gosto muito de um tema, quando a gente fala de direito médico, vinculado a testamento vital e diretrizes de última vontade. Eu gosto muito. Gosto muito porque a gente escolhe as ações na vida da gente, a gente escolhe como que a gente vai viver, você toma suas decisões, você faz o que você quer da sua vida. Livre-arbítrio. Sim. Você faz as suas escolhas. Quando você está num momento de debilidade, você fica. Você não tem mais voz em relação àquilo que você quer, às vezes num tratamento, numa consequência de um procedimento cirúrgico. E às vezes as pessoas não sabem, não conhecem nem de testamento vital e nem sobre as diretrizes de última vontade que nós temos. No direito médico, e aí estudando sobre testamento vital, eu vi na questão do Conselho de Medicina que há determinações ali a respeito, a resolução, né? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Porque se eu vou fazer um procedimento médico, por exemplo, e eu não quero ser reanimada por procedimentos mecânicos. Às vezes eu tenho ali uma vontade em relação ao fim da vida, ao que usar, ao que não usar. Como que funciona isso? O médico tem esse poder de decisão quando não há um termo, que também é um termo, né? Também vem da assessoria preventiva. O médico toma essas. Como que ele faz para ter essa tomada de decisão pelo paciente quando o paciente não pode mais decidir por ele? Bom, aqui eu brinco que tem vários leques, tá? Aqui a gente abriu Vamos em leques. todos. Vamos em todos. O que acontece? Quando a gente fala de uma diretiva antecipada de vontade, a gente está pressupondo que esse paciente, e eu vou abrir esse leque conversando com você, imaginando só pessoas capazes. Então, quem está aí do outro lado, estudante, criança, adolescente, a gente não está falando aqui, tá? Porque aí a gente vai entrar num outro ponto que vai dar um podcast inteiro também. Então, quando a gente fala de pessoas capazes, geralmente essas pessoas que têm essas diretivas, elas andam com isso, isso é feito inclusive em cartório. Então, quem tem interesse, né, faz, leva no cartório. E eles andam com isso na própria carteira. Então, se acontece um acidente e a pessoa está desacordada, chegou no hospital, então ali a gente tem aquela informação. Ok, o médico vai seguir a informação da diretiva antecipada de vontade do paciente. Agora, supondo que aconteceu o acidente, essa carteira foi embora também no acidente, perdeu, e chega aquele paciente no hospital. O médico vai fazer tudo o que ele puder para salvar aquela pessoa. Porque dos princípios da medicina é justamente a beneficência e a não maleficência. Então, o médico faz tudo para o bem do paciente e ele faz tudo para evitar fazer condutas que tragam algo ruim para aquele paciente. Então, ele vai buscar fazer o que ele puder para salvar aquela pessoa. Se ele não tem o assunto, se ele não tem uma diretiva, se ele não tem ali o testamento informando como é para ele seguir, a decisão dele vai se basear dessa maneira. Ok, isso é um fato. Chegou o paciente, mas junto com o paciente desacordado chega a família. O médico vai fazer o que for possível, né, para estabilizar aquele paciente. E se for necessário tomar alguma decisão, ele retorna na família para perguntar para a família, né, informar a família como procederia.
E isso pensando numa situação em que dá tempo dele estabilizar para perguntar. Se ele não tem esse tempo, a preferência vai ser sempre salvar o paciente. Então, a gente tem essas situações. E aí, onde a gente entra numa discussão, que eu digo assim, que foi uma discussão infinita, e acho que agora terminamos, assim eu espero, que entramos na situação da transfusão de sangue. Então, quando a gente fala disso, até que ponto o direito à vida, que o médico tem que fazer tudo para te salvar, ele sobrepõe o seu direito à liberdade de como você vai viver, da maneira que você vai viver. A medicina, há muito tempo atrás, ela foi o que a gente chama de patriarcal. O médico decidia e acabou. Você não tem conversa, você não fala nada, você só faz o que o médico quer e pronto. Hoje ela não é assim. Hoje ela é uma medicina dialógica. Ela é feita com as 4 mãos do médico e do paciente. Então o médico sim precisa ouvir esse paciente quando for possível, mas quando não for, a preferência dele é fazer o que puder pela vida daquele paciente. Então, sempre vai ser nessa análise, tá? Perfeito. E ainda em relação a esse tema de direito médico, ele mexe muito com a parte sentimental, né? Com a parte emocional. Ou você vai estar vinculado a atender o médico que está tratando com uma pessoa, com um paciente, que ele está com um problema de saúde e que ele está debilitado e emocionalmente ele vai estar muito frágil. Ou você vai estar lidando com uma família que pode ter perdido um ente querido ali e que também emocionalmente estará muito frágil. Uhum. Como que você lida com isso? Com muita terapia. Rose, obrigada. Você absorve os problemas? Olha, no início eu absorvia, tá? No início eu era bem esponjinha. Então eu absorvia demais. Eu ia pra casa chorando, eu ia mal, ainda mais porque eu não só lido com o médico, eu acolho ele, mas se for necessário, eu falo com o paciente, com a família. Então eu falo que eu fico na beira, eu vejo os dois lados, eu tô ali dos dois lados. Mas com o tempo você vai conseguindo entender que você tá ali, você entrega o melhor que você pode. Você faz o melhor por aquela família. Tanto, e aqui quando eu falo família, é tanto paciente quanto a do médico também. Uhum. E a gente entrega tudo que pode e entende que eu fui uma peça na história que Deus vai contar dessa pessoa. Então eu sou uma pecinha ali que ele colocou para acolher, para ajudar, vou orar por aquela pessoa, entregar nas mãos de Deus e entender que eu fiz o que eu podia. Mas isso levou tempo para eu chegar aqui, para eu entender dessa maneira. Isso levou tempo e terapia realmente. A minha meu primeiro caso judiciário e nem foi dentro do direito médico. Isso daqui falando em anos 2011 na faculdade. Primeiro caso que eu peguei, estava trabalhando na Defensoria Pública e eu tinha a responsabilidade, que era até uma brincadeira interna lá em casa. Meu pai era o delegado responsável por aquela área e eu estava trabalhando na Defensoria Pública responsável pela mesma área. Então a gente brincava. Ele prende, ela vem e pede para soltar. Ele prende. E aí, um determinado dia, eu tinha a responsabilidade de fazer a visita na delegacia. Então eu era isso. Defensoria Pública, eu tenho certeza que não faz mais nada assim. Mas há anos atrás não tinha assessor. Era só Uhum. você e o defensor. Então eu ia até a delegacia. E aí, nisso, um dos casos foi um estupro. E eu voltei para casa acabada. Eu voltei destruída, eu não tinha psicológico para aquilo. Eu chorava e foram dias para eu digerir aquilo e eu passei mal Você mesmo. acompanhou a oitiva da. Acompanhei tudo, estava presente. Então assim, eu passei muito mal. Eu eu saí daquilo e eu disse, eu nunca mais, eu não quero mais fazer isso. Eu me lembro de eu falar pro meu pai, eu vou embora, eu vou trocar de faculdade, pai, eu não quero. E aí, com o tempo, eu fui entendendo. Não é que a gente desensibiliza, não é que você não se importa mais, mas você entende o que você está fazendo ali. A gente está ali
para dar apoio. Essas famílias, elas já estão destroçadas. Então, se você estiver ali destroçado junto, você não vai ajudar. Você não vai apoiar. Você não vai ser o bom senso ali naquela mesa. Então, a gente está ali para dar apoio. E aí, sim, é onde a gente vem, traz o apoio para um lado, traz o apoio para o outro, conversa, acolhe, né, o que é preciso. Meus médicos costumam brincar e falar assim, às vezes ela é nossa psicóloga. Eu falo, às vezes a gente faz essa função. E aí, por isso que na faculdade a gente tem uma matéria que chama psicologia jurídica, né? É. E não adianta. E às vezes a gente pensa assim, eu vou trabalhar no direito médico, porque a especialidade é mais voltada para o técnico, vou trabalhar no criminal, no família. Gente, esquece. Em todos os pontos, o advogado ele tem que saber ser um bom ouvinte, né? Não tem como. Tá assim, ó, tá intrinsecamente ligado ali a função de advogado com a função de ser, não, eu não diria psicólogo, eu diria um bom escutador. Eu tenho um amigo que ele fala, advogado tem que ser um bom escutador. E tá certo. De fato, a gente precisa saber ouvir, até porque se a gente não entender as dores, a gente não vai conseguir entregar uma solução para isso, seja na advocacia preventiva, seja numa advocacia contenciosa, né? Sim. E Linda, puxando aqui um assunto que você falou, advocacia preventiva, me veio na cabeça. Você falou advocacia preventiva e dores, a cabeça do TDAH e do autista, ela faz tum e rapidinho. Uma das maiores dificuldades que eu enfrentei, e eu falo assim aqui, para qualquer um que tenha interesse em ir para uma área preventiva que não esteja interligada com grandes empresas, a pessoa que vai te contratar entender que ela precisa do seu serviço. Ainda não existe uma cultura no Brasil de que o advogado ele pode surgir antes de um problema. As pessoas acham que, opa, se eu tenho advogado é porque eu tenho um problema. Eu tenho até um avô de uma das minhas médicas que ele brincou quando ela falou, eu tenho uma advogada. Ele falou assim, mas você tá tendo tanto problema assim? E não é isso, é porque a gente surge antes do problema. Então, uma das maiores dificuldades que eu enfrentei, uma das maiores dores que eu enfrentei quando eu iniciei foi o meu público entender que eles podiam contar comigo mesmo sem ter um problema. E quando eu brinco que quando a gente faz a reunião 1 a 1, que eu sento com eles e eu começo a explicar para eles o que a lei exige deles, vocês precisam estar regularizados nisso, vocês precisam ter isso. Eles olham para mim e falam assim, tudo isso? Como assim? Eu achei que era só alugar o espaço, eu contratei a secretária e pronto. Não, tem todo um regulamento, tem todo ali algo que você precisa seguir. E a cultura muito do brasileiro a gente vai só fazendo. Depois a gente organiza. Se der problema, a gente vê um advogado. E não é assim. Todas as empresas, é essencial, da empresa pequenininha a maior, ter essa assessoria, esse cuidado ali de perto. Isso evitaria, e eu acredito, vendo até pelo escritório, que isso evitaria muito processo judicial. Demais. Desafogaria aí o judiciário. Não sei dizer em números, mas eu arrisco dizer que no mínimo aí uns 40% desafogaria o judiciário. Essa advocacia preventiva, ela realmente não tem. Eu vejo isso na área trabalhista. Eu advogo patronal, no escritório nós fazemos patronal, e aí quando vem com algum problema, a gente fala, olha, mas tá errado isso, tá errado isso, tá errado aquilo. Mas como assim? Tá errado, meu querido. A CLT fala que não é assim que funciona, então a gente tem que adequar, porque senão você vai ter 1, 2, 3, e infelizmente o prejuízo é maior no contencioso do que na prevenção, né? É melhor, como é que é? Remediar? É melhor prevenir do que remediar. É melhor prevenir do que remediar. Então, de fato, é isso. E não tem essa cultura. Esquece. Não temos. Não tem. A gente não tem essa cultura na trabalhista, a gente não tem essa cultura no direito de família, porque a advocacia do direito de família também é preventivo. Gente, eu falo assim, tanta briga de divórcio poderia ser evitada se lá no início fizessem um planejamento. Cadê o planejamento patrimonial? Cadê o planejamento matrimonial? Não tem. Eu fiz, Linda, uma audiência de família na vida.
E eu brinco que foi uma para nunca mais, porque a briga na audiência de família era por causa das lâmpadas. Tinham 5 lâmpadas. Sua briga era muito elegante. Tinham 5 lâmpadas na casa. 2, quem vai ficar com a quinta? E eu falava, olhava para o cliente e falava assim, deixa com ele. É falta de terapia. Deixa com ele. Esse tipo de briga é falta de terapia. Ai, que... Eu saí da audiência e falei assim, pois nunca mais. Eu não faço audiência de família mais na vida. A questão da prevenção também no direito de família é bem isso, né? Gente, pacto antinupcial, as pessoas acham que isso é desconfiança. Não é, é você colocar regras no seu relacionamento. Deixa eu contar, né? Eu gosto de falar isso. Deixa eu contar um negócio pra vocês. Casamento vai acabar, viu? Ou pela morte ou pelo divórcio. E se você se preparar para isso, fica mais fácil chegar nessa fase, né? É mais fácil você saber como lidar com esse término. Porque o término de um relacionamento, e quando eu digo relacionamento, precisa ser casamento, pode ser amizade, pode ser relacionamento patrão-empregado, é difícil. Se você tem diretrizes para isso, de forma preventiva, isso facilita, acaba auxiliando, né? E por que eu tava falando disso agora? Eu não sei, eu disse que eu sou boa de conversando, a gente vai encaixando uma coisa na outra e quando a gente vê... Eu nem sei. Mas você estava falando disso porque eu puxei o assunto do direito preventivo, da assessoria preventiva, da importância. Isso, e realmente, de fato, é muito, muito importante. E nesse momento que você está da sua profissão, você já entende isso, como a advocacia preventiva ser muito importante. Dá um gancho aqui. Só, você percebeu que não é só você que faz isso. Adorei. A advocacia preventiva não quer dizer que o advogado vai ser dispensado, tá, gente? Porque tem muita gente que tem medo. Nossa, se parar de ter litígio, eu vou parar de ter processo. Não. Eu vou parar de advogar, eu vou parar de ter emprego. Pelo contrário, ganha-se muito bem, fazendo bem feito na advocacia preventiva também. Mas essa insegurança que a gente tem, você já tem uma carreira consolidada de muito tempo, então você fala disso com propriedade. Mas quem está começando, de fato, tem muito, muito receio, muito medo de como encarar a advocacia. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou? Uau! Ai, senhor, vamos lá. Como encarar a advocacia? E suas maiores dificuldades? Minhas maiores dificuldades. Primeiro, encare a advocacia com coragem. Não tem como. E a coragem é o que a gente fala, não é a ausência do medo, é fazer apesar do medo. Então, apesar de estar com medo, faça. Então, tenha muito em mente que você é capaz. Você não passou 5 anos na faculdade e foi aprovado na prova da OAB por sorte. Você conseguiu porque você é capaz. Você tem qualificação para aquilo. Então, saiba o seu lugar. Não ache que você... Aqui não é nem para que você se sinta arrogante, nem para que você se sinta inferior. É para que você conheça o teu lugar mesmo. Saiba onde você está. Ótimo. Entendo onde eu estou, sei onde eu quero chegar. Então, tenha essa visão muito clara de onde você quer chegar e tenha coragem para seguir. Desafios. Eu passei N desafios. Eu digo que, assim, o principal deles foi, e hoje já não é mais tanto, pelos clientes até, que eles mesmos já vão podando essa conversa, mas ela é muito nova, ela não vai saber fazer. E na realidade, assim, eu sempre digo, quando falam isso, muito obrigada, o Botox tá em dia, tá funcionando. Porque logo estou aí para fazer 31 anos, então eu sempre digo obrigada, tá funcionando, que bom. Mas assim, essa foi uma grande dificuldade, as pessoas acreditarem que eu poderia cuidar delas. Porque com essa visão de advogado, brigão, o advogado ele vai estar ali quando vier a confusão, ele vai brigar por mim, não sei o quê. Tanana. As pessoas querem quem? Quem elas olham? Elas não querem a menina que parece assim, acabou de formar uma menininha, não sabe nada. E não. Não é essa visão que tem que ter. E aí é onde eu tive muita dificuldade e por muito tempo eu me perdi. Porque realmente ninguém me quer. Poxa. Não, gente, não é assim. Opa, eu estudei pra caramba pra chegar onde eu cheguei. Eu trabalhei muito. Então não é simplesmente você aceitar aquilo. Essa foi uma da maior dificuldade, uma das grandes dificuldades. Outra grande dificuldade que eu enfrentei na advocacia foi
E aqui eu acredito que é uma dificuldade para quem gostaria de empreender. Entenda que talvez você precisará buscar conhecimento fora do jurídico. Então, às vezes, a gente fica muito ali buscando essa técnica no jurídico e fica muito no operacional. Se eu quero empreender na advocacia, eu preciso entender como é que funciona o negócio. Eu preciso entender, quando eu falo de uma cultura de negócios, como é que eu sou um bom líder. Eu preciso entender o mínimo de contabilidade para eu saber se eu estou pagando tudo em dia, mesmo que eu tenha um contador. Porque pessoas são humanas. Eu digo assim, a gente erra. Então a gente precisa entender o básico das coisas. Eu preciso entender o mínimo do marketing para eu falar para o pessoal do meu marketing, isso pode, isso não pode. Então saiba que você vai ter que procurar conhecimento fora do meio jurídico. E o conhecimento fora do meio jurídico, ele se torna às vezes um pouco difícil para nós. Porque nós estamos tão acostumadas no nosso meio que quando a gente fala, ok, eu vou fazer um curso de gestão, tá? Onde eu encontro? Para onde eu vou? O que eu faço? Isso é bom, não é? Eu não sei nem para quem que eu peço conselho, porque eu não conheço aquilo. Então, essa foi outra dificuldade. E a dificuldade da espera. Espera. Antes de você falar da espera, eu vou abrir um parênteses aqui. Não sei se você vai concordar comigo. Né? Quando a gente vai para essas áreas assim, fora, né? Por exemplo, entender sobre marketing, entender sobre advocacia, sobre gestão, eu percebo muita gente vendendo o que elas não sabem fazer. Esses dias eu comprei um curso, eu falei, gente, isso aqui Lindamir, isso aqui é para você aprender. Você tem uma concepção a respeito disso, você foi comprar ainda só para passar raiva. Eu comprei um curso a respeito de gestão de escritório. Só que a pessoa que vendia esse curso, o marketing dela é sensacional, cara. Seguidor e trem bombando, e depoimento, e um monte de trem. Eu falei, deve ser bom, né? Só que a pessoa não gere nada. A pessoa não gere nada. Aí eu comprei o curso e falei, tá, onde que essa pessoa acha que isso vai funcionar dentro do escritório de advocacia, se ela está vendendo especificamente para escritório de advocacia? Falei, é óbvio, porque a venda, vender. Hoje todo mundo fala em venda. Só que para vender alguma coisa, você tem que ter conteúdo. Sim. Você tem que ter conteúdo. A gente que é advogado, não adianta você saber vender. Se você não tiver conteúdo, você vai vender o quê? Você não vai vender. Você né? vai ser o falso advogado, digamos assim, a falcatrua. Exatamente. Há uma necessidade de venda muito grande. As pessoas viram nesse mercado de venda de cursos, de tudo, muita coisa, mas elas não têm expertise para vender aquilo ali, para ensinar aquilo ali. E, gente, tem que tomar cuidado, porque, que nem você falou, que você fala para suas mentorandas, às vezes, ó, não compra isso, não faz essa pós porque não é boa. Tem que ter muito cuidado, porque você acaba comprando muita coisa ruim. E se você não tiver mentalmente, às vezes, equilibrado no seu propósito, você acaba pegando um caminho errado nessa questão de venda, principalmente para essas áreas, para a área, eu digo, da advocacia. A advocacia só se vende com conteúdo, não digo nem especialidade, mas sabendo o que você está fazendo, né? Tem que ser. E aí, às vezes, a gente cai muito nessa onda do mercado de vendas por não saber esperar, que era o seu terceiro ponto, né? Eu concordo, que vou iniciar voltando. Eu concordo com você, tá? Tem muito curso aí, gente vendendo sem ter qualificação, sem nem saber o que tá falando. Essa foi uma das minhas broncas de quando me pediam mentoria e eu falava, não vou dar. Ainda não. Não. Por quê, Isabel? Simples, gente. Eu só farei isso depois que eu tiver muito bem claro que eu sei fazer destrinchado cada etapa de cabo a rabo sem ter problema. Quando eu falar que eu domino, aí eu posso ensinar. Se eu não domino, como é que eu vou te ensinar? Não tem como eu te ensinar uma coisa que eu não faço, não tem como, é impossível. Eu vou inventar. E hoje é fácil, você joga no chat GPT aí, pede pro chat, cria uma aula, roteiro, tal. Depois você lê aquilo dali e joga na internet falando que você sabe. Mentira! Chega a me dar até arrepio de falar de utilização de inteligência artificial como forma de produção e não como forma de auxílio. Sim. E, assim, é um absurdo mesmo a que ponto nós chegamos.
E a gente tem muita gente fazendo isso. E aí onde eu ouço, e nada contra, tá? Tem alguns que são bons, mas a grande maioria que fala, eu não concordo, que eu conheço, não é tão bom assim. Que fala assim, tem gente ruim vendendo e você que é bom. Tá, mas como é que você sabe que aquele dali realmente é bom? Ele realmente é bom? Você confirma? Alguém sabe se ele realmente tem essa qualidade para oferecer aquilo? Então, é esse cuidado, né? Essa atenção que realmente tem que ter, porque senão você se mete em muita furada. E o que, que eu posso dizer aqui sobre gestão, até porque a gente puxou esse assunto. Gestão, gente, eu tô aprendendo muito ainda. Eu falo que todo dia a gente aprende. O que eu tenho visto, eu tô aprendendo. Os maiores nomes que têm me ensinado são pessoas que não são do direito. São pessoas que têm empresa, que estão anos fazendo aquilo, e aí elas estão repassando. Então, nem sempre você vai aprender com um advogado. Entretanto, apesar de eu ter dito isso, hoje no escritório a gente tem uma consultora de gestão que é uma advogada. E ela é maravilhosa. Então, ela tem criado os processos no escritório muito bem, o plano de carreira. Porque uma coisa que eu... Olha, esse podcast a gente iniciou num assunto e eu não sei como vocês vão colocar de tema. Porque, né, conversa tá vindo várias coisas. Uma coisa linda que eu acho um absurdo e nunca concordei, tá? É nós termos hoje advogados ganhando, por exemplo, R$ 2.000 num escritório, não serem contratados como CLT, e a gente ter estagiário hoje ganhando aí 2.500 em órgãos públicos. Eu acho isso um absurdo. Então, desde o instante que eu abri o escritório, eu disse que nós contrataríamos advogados quando a gente tivesse dinheiro realmente para bancar advogados, mesmo que fossem advogados júniores, e eles seriam contratados, sim, CLT, vamos pagar todos os direitos deles. Agora, né, eu fui para São Paulo, tive a chance de conhecer o Pinheiro Neto, voltei de lá com uma outra visão, e aí falei para a gestora, eu falei, vamos montar um plano de carreira diferente do que a gente tem. Então, vamos mostrar para esse advogado que ele pode ascender aqui no escritório e a forma que vai ser. Então, assim, vejo a diferença gigante de buscar conhecimento com quem realmente sabe e fazer curso com quem não tem ideia. Então, eu comprei N cursos, tá? Tem curso de gestão, curso de marketing. Nossa, tem um de marketing que eu não posso falar nome. Mas assim, a pessoa é muito famosa. E eu comprei na alegria, eu falei, e agora? E quando eu assisti a aula, eu falei, sério? Ué, mas isso eu sei. Né? Eu fiquei bem assim, como assim? Eu sei isso. Isso eu também sei. Eu já tinha ouvido isso na internet. É só isso? Acabou o curso? Quando eu olhei aquilo, eu falei, não é possível. Então, é esse fato. A gente tem que ter esse cuidado. E direcionamento. Eu falo, pergunte sempre para quem você tenha pessoas como inspiração. E pergunte para elas. Quando as pessoas vêm me perguntar algo, eu não vejo, e já até ouvi deles. Nossa, você não tem medo de contar porque ele vai se tornar seu concorrente? Eu falo, não é meu concorrente. Gente, a gente está se apoiando, se ajudando. Tem espaço para todo mundo e tá tudo bem, a gente se apoia. Eu não vejo isso. Então, assim, não tenham medo, sabe? Gente, Instagram tá aí. Manda mensagem lá, pergunta. Pode me ajudar com isso? Quero um conselho, uma dica de tal coisa. E com toda certeza, se for eu, vou te responder. Às vezes demora um pouquinho, mas vou te responder. Mas eu vejo que a pessoa do outro lado também deveria ajudar. E sobre a questão da espera, vamos lá para a questão da espera. O que a advocacia me trouxe aí sobre espera, tá? Primeiro, para deixar muito claro, eu nunca advoguei diretamente um escritório de advocacia que não fosse meu. Então, eu nunca trabalhei efetivamente para um escritório. Ah, a gente tem parceria. Ok. A época que eu estudava para concurso, eu pegava ali, eu falo que tem as 5 práticas no ano, né? Eu nunca fazia 5 práticas no ano. Eu pegava tanto processo que eu falava... Tinha hora que eu falava assim, meu Deus, eu não tô podendo estudar porque eu tô cuidando dos processos, eu tô fazendo coisas aqui. Então, eu nunca tive essa experiência de trabalhar em um escritório de outra pessoa.
Então, não posso falar nesse ponto. Mas, falando do ponto ali de você iniciar a sua carreira como autônomo ou abrindo um escritório. Tenha paciência. É um processo. Você não vai começar hoje e você vai estar faturando aí no final do mês. Final do mês não, vamos colocar dezembro, né? Porque a gente já está aí. Você não vai terminar dezembro faturando, vou faturar 20 mil no mês. Não, não é assim. Você vai fazer uma reunião, vai levar um não. Você vai conseguir uma outra reunião, vai levar outro não. Você vai conseguir uma reunião, a pessoa não vai querer tudo que você tem ali para mostrar, às vezes ela só vai aceitar um item. Ok, já começa com aquilo. Você volta feliz da vida porque conseguiu aquilo. Então tenha paciência. Eu me lembro quando eu resolvi iniciar no direito médico. Então aquele processo de faz um curso e aí vai fazer um outro. Ali eu já tinha um conhecimentozinho de marketing, eu já estava produzindo. Então, eu já estava produzindo marketing, tinha marcado umas reuniões, mesmo fazendo os cursos, ia na reunião, não. Ia na outra, não. E eu me lembro de chegar um dia no meu pai, eu falei, pai, eu tô cansada, eu vou desistir. Eu fiz errado, não devia ter investido esse dinheiro, porque eu nem tinha para abrir um escritório, e agora, como é que eu vou fazer? E eu me lembro dele falar assim, minha filha, quando você planta uma semente, primeiro ela cria raiz. A raiz cria para onde? É para baixo. Depois que ela vai aparecer. Você está criando raiz. Tenha paciência. E aquela frase dele, eu brinco que assim, foi a girada de chave que eu precisava. Porque não deu um mês depois, veio o primeiro contrato grande, daquele contrato veio as indicações, e foi vindo, e foi vindo, e foi vindo. E eu falei, opa! Então, tenha paciência, entenda que é um processo. E o que mais eu, assim, gostaria de falar para quem está iniciando, ou até quem não está iniciando, né? Mas tem essa advocacia tradicional como o norte, o único norte. O mundo mudou. O mundo não é mais o mesmo. A gente falou agora há pouco da pandemia, a pandemia mudou muita coisa. Então, hoje, quando a gente fala de uma advocacia, a gente não tem mais que só olhar o cenário de eu tenho um escritório, eu abri um escritório, tenho no meu nome na fachada e ótimo, eu vou ter cliente para o resto da vida. Não, eu preciso entender de que eu tenho que estruturar todo um cenário e não dá para eu sentar, cruzar os braços e achar que vai chover cliente. Eu preciso ir atrás das oportunidades. E quando eu falo aqui ir atrás das oportunidades, não é violar o provimento, tá? Não é sair se oferecendo. Não é mercantilizar. Exatamente. Mas poxa, deixa eu dar uma palestra. Posso dar uma palestra? Na faculdade, vai na faculdade. Posso oferecer essa palestra, explicar sobre tal assunto? Vai ter um evento ali no colégio tal. Posso explicar para as crianças sobre tal assunto? Então, se coloque nos meios, participe de comissões dentro da OAB. É importantíssimo participar das comissões, porque ali você tem troca, você tem esse network, dali nasce parcerias, vai em eventos. Uma das minhas melhores amigas hoje em dia, a gente se conheceu num evento da OAB de mulheres advogadas. Então foi incrível que assim, cheguei no evento, queria tirar foto, ela estava sentada no banco da frente, não tinha muita gente. Falei, oi, tudo bom? Você tira uma foto para mim lá fora? E a gente se conheceu assim. Então, faça a sua oportunidade. Não espera sentado. E aqui vai um adendo maior. Às vezes a pessoa pensa que, eu estou gravando vídeo, eu vou fazer a minha oportunidade. Vídeo é uma coisa, é um passo, não é tudo. Vídeo é um detalhe, é um plus, é um algo a mais. Mas o olho a olho nada se compara. Nada se compara. E eu atuo em 7 estados do Brasil. E olha eu falando aqui do olho a olho. Às vezes, quando a gente fecha em algum estado novo, até na realidade, cidade nova. Esses dias atrás, nós fechamos um médico
na cidade de Maringá. Meu pai virou e falou bem assim, liguei, né, pra contar, porque assim, eu sou a otimista, gente, eu sou a felizona, então liguei, fechamos a Maringá e tal. Que legal, filha! Você tem que marcar agora pra você ir lá. Eu falei, não, peraí, falei, não tô dando conta. Falei, eu vou... Não, filha, mas pra conhecer esse olho a olho. Eu falei, não dá, peraí. Tá ficando difícil essa história de cada hora eu estar num lugar. Mas isso é legal. Então, quando tem essa oportunidade, tá? Desse olho a olho, e aqui vou até replicar algo que eu ouvi das mentorias que eu faço, que essa mentoria que eu faço, que chama Master, né? Master do... Eu tô hoje na Makers, faço parte ali da mentoria do Pedro Quintanilha, mas eles estão dentro do ecossistema da Trinca. E aí a gente assiste, tem direito a assistir aulas que são, né, do ecossistema. E eu estava assistindo uma das aulas e aí dizia justamente isso, que a tendência hoje, nós saímos do contato humano com a pandemia, vamos para o digital, total. E a tendência hoje está retornando a olho a olho. A pessoa quer o contato humano novamente. Então, isso faz toda a diferença quando você consegue entender isso. E é isso. Eu acho que eu até falei mais, né? Fui trazendo assuntos a mais. Não, mas Mas realmente, sobre e isso. isso tudo de fato tem a ver com espera, né? A gente está muito na era das pessoas quererem ter. Eu quero entrar na advocacia para ganhar dinheiro, para ter carro, para ter casa, para fazer isso, para fazer aquilo, mas as pessoas se esquecem do ser. Primeiro, eu preciso ser um bom profissional, eu tenho que estar consolidado, sabendo o que eu estou fazendo, sabendo se isso tem a ver com o meu propósito, sabendo de fato se o que eu estou fazendo é o que eu quero, se é legal, se não é, né? E não ficar focado somente nessa questão financeira também, né? Ah, gente, é óbvio, né? Ninguém trabalha de graça, ninguém trabalha por diversão. Aquela brincadeira, né? Melhor chorar em Paris. Mas daí as pessoas esquecem, né, dessa fase que tudo. E o que seu pai falou, extremamente sábio. Tudo são fases. Às vezes você precisa criar raízes para depois você crescer. E não. E eu vejo aí, tanto por estar como professora na faculdade, né, para os acadêmicos de direito, como por ter contato também com jovens que acabaram de se formar, que está todo mundo numa ansiedade absurda, não sabe esperar, não sabe esperar o seu momento, não sabe. Às vezes tá achando assim olha lá fulano na advocacia. Meu amigo, deixa eu te contar, fulano tá ralando há 10, 15 anos na advocacia. Esqueci a gente contar para Né? vocês os ferrengues. Fulano tá ralando há 40 anos na advocacia. Você tem que saber esperar o seu time também, né, em relação a sucesso profissional. O sucesso não vem do nada. Não. O sucesso vem com caminhada, com aquilo que você faz na sua trajetória profissional. É isso que vai te trazer sucesso. E as pessoas perderam, né? É tanta aparência que às vezes eu vejo algumas situações e falo, ai, que dó. E dó é um sentimento que eu não gosto de ter das pessoas. Não ruim. gosto, não gosto. Ultimamente tem muito aquele tal do você precisa aparentar ser. Tá, e o ser? E o ser de fato? É aí que vem o vazio, né? Aí que vem o vazio existencial, aí que a pessoa fica ansiosa por uma coisa que ela não consegue. Não tem lógica, nem se sustenta. Exato, Não se sustenta. Lá, quando eu iniciei a postagem, Instagram, isso e aquilo, eu me lembro que eu comecei na cara e na coragem. Ninguém começa com uma equipe de marketing, tá? Vou falar assim, ninguém... Talvez um ou outro aí comece mais bem preparado, mas a grande maioria começa no eu keep. Eu faço tudo e vamos lá. Então, comecei na cara e na coragem e ok, pesquisar na internet, entender. Aí lembro que comprei um curso ali da internet, comecei, tá. E aí o curso falava sobre isso. Você precisa aparentar ser. Ótimo, legal, vou aparentar então, né? E eu me lembro que comprei blazer, né, de tal jeito, afinal de contas, Ana Isabel, que era a estudante, né, a concurseira, porque eu brinco que não era nem concursanda, era concurseira, que tinha praticamente virado uma profissão aquilo, a concurseira que tinha os processos, quando tinha audiência, tinha o quê?
um look, uma única roupa. Agora não, né? Agora eu vou ser advogada, agora eu vou abrir o meu próprio escritório. Opa, então eu tenho que ter. E me lembro de eu ir na loja, fui, comprei vários blazers e tal. E aí, eu odeio blazer, gente. Aqui um adendo gigante. Eu odeio blazer. Motivos. Gente, é muito quente. Onde a gente mora é quente. Não dá. Aquilo dali não dá. Eu começo a, sabe? Começa a suar, eu começo a pinicar. Eu falo, meu Deus, qual a necessidade? E eu fazendo os vídeos e taranã. E fala o português perfeito. Fui para 1 a 1 com o médico. Doutor, e ele olhou bem para mim e falou assim, mas você não é aquela do vídeo, né? Minha cara foi no chão. Naquele dia eu entendi. Não adiantava eu criar um personagem. Personagem não se sustenta. O que sustenta é o real. Então sustenta é aqui, quem eu sou. Vai ter pessoas que vão se encaixar e agradar. Vão ter outras que não. E tá tudo bem. Não tem problema. Isso vai diminuir a profissional que eu sou? Não. Pelo contrário. Isso me mostra até melhor como eu posso atuar. Te mostra para quem quer te ver, na verdade, né? Para o seu público. Sim, exato. Seja seu público profissional, seja público de pessoas que vai te acompanhar porque gosta da sua forma de se expressar, né? E a gente busca muito agradar todo mundo e a gente não consegue, né? Não. Eu viro e mexe, eu brinco que vira e mexe, eu acho umas confusão nas redes sociais. Que meu marketing deve ficar doidinho comigo. Que é o quê? Eu falo que é o posicionamento. Então, acontece, às vezes, situações com médicos, e sim, eu não tenho medo de dizer, gente, vocês precisam entender, isso daqui que estão falando é por causa disso, disso, disso. Isso daqui, existe uma lei que previne dessa forma, que fala assim. Então, o médico tem esse direito. Então, por exemplo, no início do ano, nós tivemos muito. Agora, se a gente parar para ver, diminuiu. Era a situação, né? E aqui eu falo Brasil todo, de médicos estarem no descanso do plantão e chegarem alguém filmando, brigando. E ali eu entrei em muita confusão para explicar, gente, ele tem direito. Como é que você coloca uma pessoa para trabalhar 12 horas e ela nem vai ao banheiro, ela não pode ir tomar uma água? Tem direitos e tem descanso, tem um intervalo. Esse é o chamado intervalo, digamos assim. Isso tem ali uma resolução que protege ele, existe a lei. E aí vinha uma enxurrada de gente. Você tá louca, não pode isso. E aí tem alguém morrendo, ele não vai atender. E aí onde eu explico. Por exemplo, nessa situação em específico, é onde a gestão precisa ter garantido mais de um médico para que naquele momento um sai para descanso, existe um outro ali. Imagina um médico cansado te atender. Eu digo assim, um médico cansado me atender, a chance dele fazer burrada é gigante. Uhum. Eu prefiro, vá dormir, meu filho. Durma aí umas horinhas, daqui a pouco você volta. Então, a gente vê isso. E aí, me meti em várias confusões no Instagram para explicar isso para as pessoas. Porque eu falo, gente, eu tô aqui para explicar. Tem gente que não quer e tá tudo bem. Quando isso acontece, a gente percebe que tem públicos que vão aceitar o que você está falando e tem públicos que não vão aceitar. E tá tudo bem. Não tem porquê. E aqui é maturidade emocional e para quem está iniciando, vá criando essa casca se você deseja se mostrar na internet ou em qualquer local, dar a sua cara a tapa. De que nem sempre você vai agradar. Vai ter gente vindo falar coisa ruim, vai ter gente falando maravilhas. Você não pode nem se exaltar com quem tá falando mil maravilhas, nem ficar depressivo com quem tá falando só coisas ruins. Entendam que é a opinião alheia. É a visão do outro dentro daquilo que o outro tem de conhecimento, né? Então, não trazer aquilo tanto pro pessoal. E são coisas que eu vejo que, por mais que a gente tente, às vezes, preparar quem tá vindo, é muito tempo e a experiência. Por mais que você tente explicar para quem está iniciando isso, que a gente tente mostrar, é com o tempo e a experiência que vai se criando essa casca e você vai, tudo bem, não tem problema.
espera, né? Que as pessoas às vezes não têm essa paciência para esperar. Mas é difícil, né, Ana? Porque se você pensar, olha só, a gente tem uma consta, eu acho que a busca da vida das pessoas, e aí eu me incluo nelas, é a aceitação. Você ser alguém que as pessoas te aceitem. Ninguém sabe lidar com rejeição. Fato. Ninguém sabe lidar com rejeição. E quando você se expõe na internet e alguém te critica, fala que você está errada, ou não te acolhe como a excelente profissional que você é, aquilo dá uma. Nossa, mas eu, né? Tô dando o meu melhor, tô fazendo o que eu posso. O que eu posso, não, tô fazendo mais do que eu posso. Porque se advogar é para corajosos, se expor na internet, então, meu filho, é para super-herói. É para heroína só, porque essa exposição que você tem já é difícil advogar. E aí você lidar, às vezes, com as pessoas que não entendem que o advogado, ele não defende a pessoa, ele defende o direito da pessoa. E quem criou o direito da pessoa não foi o advogado, meu amigo. O advogado é um replicador, o advogado é um garantidor de que aquele direito seja assegurado. Os direitos são criados pelos nossos legisladores, né? A gente Uhum, só aplica, exato. aplica não, a gente só replica aquele direito e defende o direito do cidadão, defende o direito da pessoa. E é muito difícil. Eu te digo isso por questão de advogar em direito de família. E advogar em direito de família, nós estamos mexendo com. Acho que é a área do direito que mais mexe com a emoção da pessoa. Imagino que sim. Mais mexe com a emoção da pessoa. E às vezes você defender, por exemplo, uma situação de direito de partilha de bens entre um homem e uma mulher. Se você está advogando para o homem, às vezes aquilo é entendido como você está, Contra nossa, você todas as está mulheres. contra todas as mulheres, porque não pode. E na verdade não é uma questão de direito, né? Você não defende o homem à mulher, você defende o direito que se aplica a cada um dos dois. Da mesma forma, se é direito do médico o descanso num plantão de 12 horas, você está defendendo o direito, não é o médico que foi lá dormir no meio do Uhum, plantão. É o direito que ele tem. sim. E as pessoas têm vou dizer assim, para não usar outro termo, vou dizer uma resistência, às vezes, a entender essa questão do que não é sobre a pessoa, é sobre o direito que a pessoa tem quando a gente advoga, né? E principalmente na área de direito médico. Você estava falando aqui, eu estava pensando. Como que é difícil você levar, por exemplo, vamos levar numa situação de um procedimento Uhum. administrativo, um PAD de um médico do setor público, ou às vezes até alguma outra situação de denúncia em CRM. Como que é difícil você levar para a pessoa e falar assim: olha, eu entendo que a sua família estava desesperada naquele momento, mas quando você chegou no atendimento, aí, o médico estava num momento de descanso, ele não estava dormindo, deixando de te atender. Era um momento de descanso que, obviamente, assim que ele foi solicitado, ele foi para o atendimento. Isso é muito difícil, né, Ana? É, isso não é fácil, tá? É bem complicado. Eu falo assim, acaba que em situações como essa, por exemplo, quem faz a linha de frente é ali a recepção, né? A recepção desse hospital é que vai estar ali fazendo essa linha de frente. E não é fácil. E aí é onde a gente fala de gestão do hospital. E que independente de qual for, tá? Porque justamente o médico tem sim esse direito ao descanso, deve-se ter mais de um, para que, caso tenha uma urgência, tem o outro atendendo. É feito o descanso do outro. Existem médicos que são contratados só para a tal da sala vermelha. O que, que é a sala vermelha? É só para situação de urgência e emergência. Só acidente, lesão, Sim. quebra, essas coisas. Então, assim, mas chegou aqui uma gripe, o médico tá aí, por que, que ele não vai me atender? Porque ele é só para aquilo. Imagina que ele ia estar atendendo você que tá com uma gripe, e aí chega alguém, ele não pode parar teu atendimento, ele tem que terminar o seu atendimento. E quem tá ali esperando? Então ele é pago para justamente estar ali no aguardo, infelizmente, de acontecer algo ruim para ele poder atender. Então, assim, a gente tem todo esse cenário em que vejo como uma forma até de falta de explicação para a população. Agora deu uma diminuída, porque os ataques foram muito grandes início do ano, então o CRMs veio batendo em cima para explicar para a população como funciona, qual unidade atende
situação X, Y, Z, onde procurar. Então, isso deu uma diminuída, a população começou a compreender de uma forma melhor. Mas não é fácil, tá? E o que você falou e trouxe sobre, por exemplo, quando o médico recebe uma sindicância, quando ele recebe uma denúncia, é muito complicado. Eu digo sempre o seguinte: médico nenhum estudou medicina para matar pessoas. Então, quando ele recebe uma denúncia, quando ele recebe uma sindicância, aquilo dói nele. E eu já recebi médicos falando assim: eu sou médico há 19 anos. Esse é a primeira vez que eu recebo um processo. Dá vontade de desistir. Porque já está acontecendo isso, e dá vontade de desistir da medicina. A minha vontade é de deixar isso daqui para lá. Então, assim, e mais, a gente tem N relatos de situações que infelizmente acontecem. E quem a população vem de frente para bater é o médico. É a visão de que o médico, em algum momento nessa sociedade, ele se tornou, vou dizer assim, o vilão. Então, vem de frente para bater nele. Quando são situações que nem é ele que poderia fazer. Eu já tive um médico que nós, eu falo nós ali, escritório, né? Eu fui até ele para retirar ele de um plantão, porque ele estava há 72 horas e ninguém havia rendido ele para o plantão. Então, eu apresentei, ele me informou, eu já tinha informado a direção técnica, eu já tinha explicado, nada tinha seguido. Ah, vamos providenciar. Informei o CRM do estado, fiz um boletim de ocorrência e fui até o local, entreguei cópia e falei: o médico está saindo. Ah, mas vai ter que ter. O CRM foi informado. O ideal é que a direção técnica que suspenda todos os atendimentos desse hospital ou que venha até o diretor técnico atender. Mas não tem condição. Ele está há 72 horas, ele deveria ter sido rendido para ir e ele não foi. Então, assim, a gente vê situações que acontecem que são absurdas e se pensa, ele tá ganhando bem, então problema dele. A que custo, né? Primeiro, a que custo? Segundo, será que é tão bem assim? Então, quando a gente vai pegar, a gente vê que não é tanto assim, alguns casos, tá? Não tô falando de todos, mas alguns casos não é tanto quanto se imaginam aí. E eu também tinha visão. De fora a gente olha e fala, nossa, mas tá ganhando bem. E aí de dentro a gente olha e fala, A sua irmã é médica. dá pra formar. E eu tenho algumas amigas e amigos que são médicos, e essa visão da gente, de fato, eu sempre falei assim: medicina é a profissão que você já sai aposentado, você já sai ganhando muitíssimo bem, porque isso, porque aquilo. E aí, ter esse contato com médicos, na verdade, me fez entender assim: olha, não é bem assim, não, viu? Tem médico aí que o concurso dele é de 12 mil reais por mês. É um salário bom, gente? É um salário bom, mas não é o que a gente vê de expectativa em relação à remuneração de médico. Falar que ganha 80 mil, 40 mil, depende do local que ele está, depende do que ele está fazendo. A medicina, ela tirou um pouco esse patamar de salários assim astronômicos, Sim. né? Deu uma reduzida. Ana, e de salário e tal, falando dessa função do médico, você comentou um negócio extremamente importante a respeito dessa questão da sala vermelha, desses atendimentos de emergência. E eu percebo que a sua atuação na especialidade de direito médico, ele traz aí muitas curiosidades a respeito do direito médico, né? Por exemplo, você já falou aqui da questão do descanso. Você comentou agora dessa questão da sala vermelha, você comentou a situação dos plantões. O que foi de mais, o que até hoje é de mais surpreendente para você de direito nessa área médica? Vamos lá. O que é mais surpreendente de direito? Nossa, agora você me pegou, linda. Tô aqui tentando pensar. Uma coisa que você descobriu, assim, você falou: meu Deus, não sabia que o médico tinha esse direito. Tô aqui Não de tentando agora, né? Que agora você já está na especialidade, mas É. lá de trás, quando você começou. Olha, eu digo assim, eu acho que o que mais me surpreendeu não foi nem o direito do médico em si, foi descobrir que o conselho de medicina ele não foi feito para médicos.
Isso me surpreendeu. Na realidade, quando a gente pega, por exemplo, o Código de Ética Médica, a gente vê que tem muito mais deveres do que direitos. O conselho foi feito para o paciente. Então, a intenção é que o paciente tenha um excelente atendimento e um cuidado da sua saúde. Então, ali tem muitos mais obrigações do que direitos. E isso me surpreendeu muito. Quando eu me deparei com isso, eu falei, opa, é só isso de direito e é tudo isso daqui de dever? Realmente, o negócio é meio complicado. Então, assim, quais são os direitos dos médicos? A gente conta nos dedos, são muito óbvios, tá? Não tem muito, assim, algo extraordinário. Mas um dos direitos que eu poderia dizer que me chamou a atenção foi entender que o médico não é obrigado a trabalhar em um local em que ele entenda que não tem a condição mínima. Então, por exemplo, o médico vai trabalhar no interior, uma cidade que não dá as condições mínimas para ele fazer o atendimento, ele pode sim oferecer uma denúncia ao CRM para que o CRM venha e faça a interdição dos atendimentos naquele local. Então, isso é possível. E algo que me surpreendeu muito também ao longo dessa minha caminhada é perceber como o CRM é atuante em fiscalização. É muito atuante. Então, eu digo que sempre que eu tenho alguma intercorrência, não está pagando, alguma empresa não está pagando, as condições não estão adequadas, eu aciono o CRM. Porque é muito rápido, ele já vem para verificar. Então, eles fazem a verificação, veem se está tudo ok. Por quê? Aquilo é uma forma de... Claro, estão protegendo o médico? Estão. Mas eles estão garantindo que o público final deles, na ponta, é o paciente que vai receber um atendimento de qualidade. Então, assim, eu vejo isso. Sei que todo conselho, né, as pessoas têm suas reclamações, mas para quem tem essa atuação e está ali vendo de perto, ficou muito claro para mim o quanto eles são ágeis e rápidos em fiscalização. Isso tá com problema. Ótimo, eles já vão lá. Eles já chamam alguém, um fiscal, para estar indo lá para verificar como é que tá aquelas condições. Então, isso me chamou a atenção. E eu não imaginava. Por quê? Não imaginava que um médico em condições ruins de atendimento poderia não atender. Justamente porque quando a gente pensa a nível Brasil, gente, disparidade é gigante. A gente vai ter hospitais lindos, maravilhosos, e vai ter um hospital que é o médico, a enfermeira, a técnica, e a técnica é a recepcionista, e assim vamos. Então, a gente tem uma disparidade gigante aí. Então, entender isso me chamou a atenção. Me chamou realmente a atenção de olhar e falar assim, opa, realmente, eles dão o melhor que eles podem, mas também não precisa ser o melhor a ponto de se sacrificar. E quando eu falo isso até chamando a atenção de alguns médicos meus que estão aí do outro lado, porque muitos se sacrificam. E é aí onde eu falo, né? O paciente não consegue, a sociedade não vê esse outro lado. Muitos mesmo se sacrificam, mesmo entendendo que as condições não são boas, mesmo entendendo que aquilo não dá, eles vão. Eles vão além justamente com aquela intenção. Opa, eu entrei na faculdade, foi para isso. Fiz um juramento. Veio para salvar vidas. Então, eu tô aqui para cuidar da saúde. E aí é o que a gente fala, né? Existem médicos e médicos. Então, vão ter pessoas que vão dizer, mas o fulano não é assim. Médicos e médicos. Há diferença. Mas a grande maioria que eu vejo, e a grande maioria do mercado brasileiro mesmo, de modo geral, são médicos que estão dispostos a se sacrificar pelo paciente, pela qualidade do paciente. Não é uma profissão que você faz por diversão, gente. Não tem como ser, né? Não. Por exemplo, você pode... se você não sabe o que você quer fazer da vida, você não vai fazer medicina. Não. Não é. Geralmente são para pessoas vocacionadas, para pessoas que veem naquilo ali um sonho, um propósito, alguma coisa nesse sentido. É óbvio que às vezes no meio do caminho você pode acabar, putz, não era isso que eu queria. Mas ninguém faz medicina por falta de saber o que quer fazer. Isso é fato.
A gente pode fazer, se você não sabe o que você quer fazer. Ah, eu não sei o que eu quero fazer. Vou fazer tal curso, porque depois eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo outro. Medicina, não. Uh-uh. Medicina, você tem que ter, Muita no certeza. mínimo, um pouquinho, assim, de vocação. É, Porque é lidar, de fato, com a vida dos outros. não E é. não só com a vida dos outros, né? Eu acho que a responsabilidade que vem em cima do médico é muito grande. Quando você vai num atendimento médico e o médico te passa segurança, você imagina ele Nossa. tá carregando sua vida ali em relação a um atendimento, em razão a um procedimento cirúrgico, em relação a um tipo de tratamento, às vezes, ali. Então, é realmente complicado. Eu Sim. entendo perfeitamente essa situação que você mencionou, e eu acredito, sabe no quê? Numa ausência de informação sobre os direitos que eles têm, Sim, também. Também. né? Hoje, por exemplo, nós temos aqui o CRM Mato Grosso, ele já faz obrigatório um curso de ética médica para todos que vão formar. Então, é feito 2 vezes ao ano e é obrigatório participar. Ali, eles têm um certo conhecimento, eles têm um certo aprendizado, sim. Mas, sim, há uma deficiência aí deles conhecerem esses direitos, deles entenderem esses direitos. Eu me recordo bem, um grupo de médicos que eu atendi e eles estavam sem receber há muito tempo, estavam trabalhando sem receber, trabalhando sem receber. E aí eu informei a eles, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou informar o CRM pedindo a paralisação de vocês. Então, vamos aguardar, que são 15 dias, e aí a gente dá sequência na paralisação. E eu me lembro que alguns questionaram, mas a gente pode? Tem como? A gente pode paralisar? Eu, claro que pode. É que a gente tá tentando há muito tempo que vocês recebam, não tá dando, então vamos paralisar? E de fato, o CRM veio, CRM autorizou a paralisação, porque precisa dessa autorização deles, tá? Então, quando autorizou, e aí saiu a matéria de que havia autorização, a empresa rapidamente pagou. Então, assim, é Resolvido o problema? muito. Olha só. E eu falo também, Linda, aqui com o que você disse antes, tá? Ninguém se torna médico aleatoriamente. E ninguém se torna advogado de médico aleatoriamente. Porque eu digo assim: entenda que você não dorme mais, você não tem mais horário próprio, você acompanha o horário dele. Então, até aqui, né, que eu conversei antes da gente começar, que eu falei, gente, para eu fazer o podcast, eu vou deixar o celular lá. Porque É, senão, não tem como, é impossível. Então, você precisa estar disposto e entender. A gente hoje no escritório atende ainda médicos plantonistas. E os médicos plantonistas não têm hora. Eu brinco que é incrível como a madrugada acontece coisa. Podia acontecer coisa 2 horas da tarde, 4 horas da tarde. Ninguém quer arrumar um problema lá no hospital. 4 horas. Não. É 2 horas da manhã, é 3 horas da manhã. Então, assim, é você saber que você vai ter uma rotina ali acompanhando eles. Então, vai ter médico, às vezes, já aconteceu, o médico 10 horas da noite batendo na porta da minha casa. Acabou de acontecer, não sei o quê. Respira, me explica bem como é que foi, para eu entender o que que aconteceu. Então, assim, são coisas, né, que vão acontecer. E se você tá ali como advogado, disposto a servir eles, a ajudar eles, a auxiliar eles nesse processo, entendendo que essa função de assessoria jurídica, né, é assessorar mesmo, é caminhar junto com eles, estar junto. estar junto, ela vai depender desse horário. E médico não tem horário. Então, Nem advogado. nem advogado. Então, assim, tem que entender e ser sábio para fazer essa escolha. Até porque hoje, a visão, às vezes, que as pessoas têm do direito médico, porque começou-se a falar mais, é dar muito dinheiro. Opa, é uma boa área, eu vou para essa área porque dá dinheiro. É o que eu sempre falo. Dá dinheiro? Dá, realmente. Mas aí entra o que a gente falou antes. Você tem que saber esperar. Você tem que ter muita técnica. Você tem que estar disposto a trabalhar. Você não é senta a bunda e espera que vai te dar muito dinheiro. Não é Não. assim. Vai custar muito de você aquilo. Você tem que se entregar de fato, como qualquer outra área. Então, ter essa consciência. Vejo, né? Às vezes chegam pessoas em mim conversando o que eu acho dela ir para aquela área tal. Holding familiar, nossa, holding tá dando muito dinheiro. Eu falo, não pense no dinheiro. Olhe e veja.
Você gosta de fazer aquilo e você consegue fazer aquilo todo dia? Porque o dinheiro, ele vai vir, é consequência. Mas se for para você fazer isso todo dia pensando, ai, meu Deus, o que que É, eu tô fazendo? Ai, que chato, lá vou eu. não vai, É um né? martírio, não Não vai. adianta, não vai. Vai Então, virar frustração em algum momento e sim. vai dar problema. Ana, estamos em quase 2 horas de podcast. Eita, mas nós fala. Que, E como diz o povo, olha olha que vão brigar comigo, eu não posso falar, as coisas vêm na minha cabeça direto, eu não né? posso falar. Mas como dizem, né, lá da onde eu vim, bem de longe, nós fala, nós fala demais. Nós falamos mais, vai. Ana, eu quero te agradecer muito, muito por ter aceito o convite aqui do Entre Artigos para estar aqui com a Não, gente, falar imagina. sobre essa sua área de especialidade. Te agradecer também por estar em Juara, para a gente ter uma especialidade em Juara, demonstra que a nossa advocacia aqui tem crescido muito, tem expandido e tem acolhido também Sim. essas especialidades, e eu fico extremamente satisfeita em ver a nossa advocacia daqui progredindo também nesse sentido. E gostaria que você deixasse aí as suas informações de redes sociais, eventual endereço de atendimento, e deixasse um recado para o nosso público sobre a advocacia, sobre a vida. A Vamos despedida é lá. toda sua. Ai, gente, que isso? Que vamos para uma despedida de 10 minutos? Será que. Não, prometo que vai ser mais rápido. Gente, vocês conseguem me encontrar no Instagram, @adv.ana com 2 N's. Ana com 2 N's, Isabel com S. Coisa da minha mãe e do meu pai. O Ana tinha que ser com 2 N's. Então, @adv.anaisabel. E aí, lá no link da bio, tem toda a questão de telefone, do escritório, enfim. Ali você tem blog, que você tem artigos científicos, então você tem acesso a algumas coisas. Recado, vamos lá. Eu diria o seguinte, e eu ouvi isso esses dias, eu achei fantástico, tá? Nada é tão seu quanto os seus sonhos. Não deixe eles se perderem no meio do caminho. Nada é tão seu. Lembre-se disso. Tenha isso em mente. E toca para frente, que seja você advogado ou de qualquer outra área, o sucesso, ele vem, não se apegue a ele, se apegue ao seu sonho, porque nada é tão seu quanto o seu sonho. É isso. Perfeito. Agradeço mais uma vez, meus agradecimentos sinceros por aceitar o nosso convite, por estar aqui com a gente e por trazer a sua expertise, a sua intelectualidade ímpar para o Entre Artigos, para os nossos registros do Entre Artigos. E volte sempre, porque agora a casa do Entre Artigos também é sua. Ai, eu amei, obrigada. E nós, você e eu, nos vemos no nosso próximo episódio do Entre Artigos. Beijo!